E a partir de agora tá gravando. Boa noite, pessoal. Primeiramente aí me apresentar, né, para o pessoal que não conhece. Eu sou Giovanni, sou voluntário de matemática e Daniel também. Se quiser se apresentar também, Daniel. Seguinte, Bom, eu sou o Daniel, só falar. voluntário de matemática. Perfeito. E aí é o seguinte, vocês receberam um e-mail provavelmente porque são do MSO, né? E aí a gente tem uma parceria muito grande com o MSO. E aí eu vou explicar para vocês o que é o projeto, né? Bem por cima, assim, um resumo. O projeto Go Big, caso vocês não conheçam, tem lá no nosso Instagram, pode colocar lá, Projeto Go Big. A gente tem canal no YouTube também, onde a gente posta todas as aulas que a gente faz. E o projeto Go Big é basicamente um projeto onde a gente é totalmente gratuito e voluntário, tá? Isso é bom, né? Deixar bem esclarecido aqui. E aí a gente tem uma preparação para as Olimpíadas, no geral, em todas as áreas, mas também a gente tem uma mentoria em outra área, né? No caso, mais para application e essas coisas. A gente tem aulas de inglês, geopolítica, geralmente tem alguns eventos aqui mensais, né? Prova, provavelmente o próximo eu acho que deve ser da UNHB, da outra fase. A gente sempre tem alguns eventos assim exclusivos, né? Nosso trabalho aqui é de fato trazer o conhecimento aqui para vocês de forma gratuita. E hoje a gente está fazendo a aula aqui sobre análise combinatória, né? Vou até logo apresentar a tela para vocês ir olhando a questão enquanto a gente vai falando. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente está fazendo, né, esse intensivão para o BMAP, não é de hoje. E o tema de hoje é análise combinatória. As outras aulas vocês podem achar lá no YouTube do canal, né? No nosso canal do YouTube, Projeto Gobig. A questão é essa. Vou, vou logo mandar aqui para vocês a questão, né? E é o seguinte, questãozinha tranquila. Ô, Giovanni, Oi. antes de começar, deixa eu só te explicar, né? Tipo, a Giovanni vai resolver algumas questões, eu vou resolver algumas outras questões, a gente vai ficar intercalando para vocês não enjoarem da voz um do outro aí. E aí, um dos nossos pupilos mandou, inclusive, duas questões para a gente, e a gente pode resolver elas no final, tá? Dependendo de como vocês estiverem, se vocês quiserem que resolva de fato, aí a gente vai lá e resolve, tenta resolver aqui junto com vocês. Outra parada, o BMAP é daqui a uma semana, né, como o Giovanni falou, então o Projeto Cobig já não começou de hoje, né, ele existe há um bom tempo aí, embora a gente tenha começado a gravar aulas semana passada, eu acho, semana passada, semana atrasada, mas ele já existe há bastante tempo, e o canal no YouTube é só colocar lá youtube.com/arroba Projeto Cobig, e o Instagram também é só acessar arroba Projeto Cobig, não tem erro. Bom, é É isso isso, agora aí, pode não tem erro continuar. não. Vamos lá. Primeira questão é tranquilinha. Peguei aqui do nível 2, né? Nossa ideia é que a gente comece nível 2, vá aumentando de nível para que todo mundo entenda. Tá? E aí, caso você tenha dúvida durante minha explicação, vocês podem mandar no chat ou levantar a mão aí. E aí, qualquer coisa eu volto aqui e refaço para você, tá certo? Então vamos lá, questãozinha tranquila. Bruno tem 5 figurinhas idênticas com a bandeira da Alemanha, né? Beleza, 5 da Alemanha, 6 com a bandeira do Brasil e 4 com a da Colômbia. Ele quer fazer um pacote com pelo menos 3 dessas figurinhas. De quantas maneiras ele pode fazer esse pacote? E aí, assim, essa questão aqui, ela traz bem esse padrão OBMAP, que é colocar sempre ABC, né? E aí, ó, Alemanha, Brasil, Colômbia, ABC, certo? Fica mais fácil da gente trabalhar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente pode pensar aqui? Ele quer fazer um pacote com pelo menos 3 dessas figurinhas, não é isso? Então, vamos lá. Para isso, a gente sabe que ABC, né, os respectivos países, a gente tem 5 cartas da A, e ela pode, né, ser colocada de 6 formas diferentes. Quais são, Giovanni? A gente pode ter 0 cartas da A, uma carta da A, 2, e assim vai indo até 5, né? Ou seja, tem 6 opções. Para a bandeira do Brasil, né, a figura do Brasil, a gente tem 7 formas, sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para a da Colômbia, a gente tem 5 formas, né, de 0 a 4, né? E aí, como é análise combinatória, o que é que a gente faz? A gente vai ver as combinações, né?
E aí, para isso, fica mais fácil a gente multiplicar. 6 vezes 7 vezes 5, beleza? E aqui, tranquilinho, né? Aqui dá 210 combinações, certo? E aí, o que é que acontece? Achou a resposta? Não. O que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar dos casos que se repetem, tá certo? Sempre vai ter caso que se repete aqui, né? Como a gente estava fazendo aqui as possibilidades, a gente tem que retirar agora. E para excluir, né, esses casos que se repetem, o que é que a gente deve fazer? A gente geralmente tem... Vou colocar aqui logo os padrões, né, para vocês entenderem. Ó, a primeira hipótese, né, seria a gente ter 2, 0, 0. Como é que esse 0 ficou meio estranho? Em seguida, 0, 2, 0. E aí, 0, 0, 2. Vocês estão entendendo isso aqui, né? Que é aqui sendo da Alemanha, sendo do Brasil e aqui sendo da Colômbia, certo? 002, em seguida 1, 1, 0, e aí 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, e aí a última 0, 0, 0, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que eliminar os casos que se repetem, né? E aí, basta a gente tirar 10 cartas, que são aquelas que vão se repetir, certo? Tirando as 10 cartas, a gente vai ter, tranquilo, 210 menos 10. Ops. Beleza? E aí aqui fica bem fácil, né? 200, certo? 200, letra C. Belezinha? Vocês conseguiram entender aqui o padrão? Deixa eu olhar aqui o chat, ver se alguém fala alguma coisa. Tá, a gente pode passar para a próxima, tranquilo? Não entendi como fazer os cálculos. Certo, Isa. Vou só voltar aqui rapidinho para a Isa entender, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem não. Certo. Vamos lá. Ó, a gente tem... Essa parte aqui você entendeu, né? Que são, ó, 5 figuras da Alemanha, 6 do Brasil e 4 da Colômbia. Ou seja, a gente tem diversas possibilidades, né? Primeiro, para a Alemanha, a gente tem um intervalo de 6 possibilidades, porque vai do 0 ao 5, certo? Porque pode ter 0 figurinhas da Alemanha, uma figurinha da Alemanha, idêntica, né? 2, 3, 4 e 5, ou seja, totalizando 6, certo? Entendeu isso aí? Deixa eu ver aqui. Beleza. Certo. E aí, em seguida a gente tem as próximas situações, né? Acho que não saí aqui. Vamos lá. Para isso tem Brasil com 4, né? E aí vai de 0 a 4. Ou seja, a gente tem 5 possibilidades. Tem 5 possibilidades. Em seguida, mesma coisa para... Não, foi mal. Desculpa, o Brasil é 6. Buguei aqui. 6. Então vai de 0 a 6, totalizando 7 possibilidades. E por último, a Colômbia, que vai de 0 a 4, totalizando 5. Como é análise combinatória, a gente vai multiplicar todas as situações para saber quantas combinações possíveis a gente consegue obter. Então, 6 vezes 7 vezes 5, a gente tem que é igual a 210. Belezinha até aí? Tranquilinho, entendido? Beleza. E aí, para isso, a gente vai ter que ver aqui os casos onde tem repetições, né? Porque pensa comigo, quando a gente vai fazer aqui, a gente vai ter algumas situações onde se repete, né? Pode ver aqui que, ó, vou até apagar aqui para facilitar o raciocínio. Eu acho que a gente pode até colocar assim, ó, a soma,
Ó, a soma vai dar 2, né? Se a gente for somar todos os algarismos. Aqui vai dar 2, 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 aqui vai dar 1, e a última opção que é 0, 0 e 0, a soma dá 0, né? Beleza? Logo, a gente tem que tirar todas aquelas que vão se repetir, certo? Então, a gente vai ter a gente sabe, né, que a quantidade de combinações do pacote com no mínimo 3 cartas, a gente vai ter que é 210, que é o total que a gente teve, menos as repetições, que é 10, totalizando 200, certo? 210 menos 10, tranquilinho, 200. Conseguiu entender aí? Beleza, perfeito. Então, eu vou passar para a próxima questão, tá? Alguém tem mais dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Belezinha. Vamos para a próxima. A próxima é com o Daniel, tá? A gente vai sempre intercalar. Beleza, boa noite, galera. Então, uma das dúvidas assim que eu mais tenho, tô falando, né, particularmente quando sai alguma Olimpíada, alguma coisa nova para fazer, beleza, mas como normalmente a prova que eu vou fazer cobra, né, esse tipo de coisa. E aqui tem uma das questões mais clássicas, obviamente, todo mundo já viu essa questão alguma vez na vida, né? E sabendo resolver essa questão aqui, você consegue tranquilamente resolver várias questões de combinatória na Albimap. O Giovanni trouxe uma clássica também, que ele vai mostrar aí lá pro final, que é a mesma pegada, assim, só que de um outro estilo, sabe? Então, enfim, vamos lá. Um estacionamento tem 10 vagas, uma do lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. Então, beleza, se o carro preto estiver aqui, por exemplo, o carro rosa pode estar em qualquer uma das 8 posições aqui. Se o carro rosa estiver aqui, o carro preto pode estar em qualquer uma das 8 posições aqui. Tá, vamos lá. Como que a gente pode pensar essa questão? Normalmente, as questões quando envolvem 2, 3 combinações assim, a gente consegue resolver ela fixando uma coisa. Como assim fixar? Basicamente obrigar um carro, por exemplo, aqui nesse caso, né, a ficar numa posição e ver quantas possibilidades tem caso ele fique nessa posição. Depois mudar esse carro para essa outra posição e ver quantas possibilidades tem nessa outra posição. E aí depois no final, quando ver todas as posições, só somar tudo. Então é uma estratégia que dá para usar, é bem funcional, inclusive. E é basicamente assim que a gente vai resolver essa questão. Então, por exemplo, ó, supondo que o carro preto ele está aqui na primeira vaga. Então, o carro preto está aqui na primeira vaga. O carro rosa, ele vai ter o quê? 8 coisas diferentes, né? Ele tem aqui ó, essas 8 casas diferentes aqui para usar. Então, ó, vamos colocar aqui do lado 8, beleza? Aí, depois disso, ó, vamos supor que o carro preto agora, ele sai daqui, deixa eu apagar isso aqui, o carro preto ele sai da primeira vaga e ele vai para a segunda vaga. Quantas são as vagas possíveis para o carro rosa? 7. E a partir daqui, ó, a gente tem um padrão. Como assim um padrão, Daniel? Aqui, ó, ele vai ter, ele não pode ficar nessa do lado aqui, né? Então ele não pode ficar nessa terceira casa, nem nessa primeira casa. Logicamente, ele também não pode ficar na segunda. Então, ele tem essas outras 7 opções aqui. Beleza, então 8, 7. Só que esse 7 aqui, não tem uma coisa comigo. Ele vai se repetir em todas as outras casas aqui do meio, ó. Todas essas outras casas centrais. Então, quando o preto está aqui, ó, ele vai poder ficar nessa primeira casa e em todas essas outras 6. Então, dá 7. Depois a preta aqui, depois o preto aqui, até o preto chegar aqui, ó. Ele vai ter exatamente todas as 7 vagas possíveis para preencher. Então, da segunda até a nona vaga, ele vai ter exatamente 7 possibilidades, certo? Então, a gente tem 7 vezes 8. Aqui a gente já tem 8. Por último, aqui, né? A gente tem uma vaga aqui no final. Então, quando o carro preto tiver nessa vaga aqui do final, aí a gente vai ter exatamente as mesmas 8 possibilidades que a gente tinha lá no início, quando ele ocupava a primeira. Então, a gente tem 8 vezes 2 e 7 vezes 8.
certo? 8 vezes 2, a gente sabe que é 16. 7 vezes 8, a gente sabe que é 56. Soma esses dois totais aqui, né? E a gente vai ter exatamente 72 formas diferentes, de maneira que haja um espaço livre entre eles. Então, aqui, letra D. 72. Deu para entender? Todo mundo conseguiu entender certinho? Basicamente, a gente esperou os espaços, viu as formas diferentes dos padrões, né? Perceber os padrões, e conseguiu fazer ela bem tranquilinha. Mas é uma questão assim muito clássica da OBMAP e que já caiu várias vezes questões bem parecidas, assim, com carro, com maçãs, com ordem de chegada em fila, sabe? Tipo assim, existe uma corrida e fulano de tal chegou primeiro, aí depois fulano de tal chegou primeiro que aquele fulano de tal, e aí basicamente você vai usar sempre esses mesmos raciocínios, assim, de lógica e de combinatória. Esse tipo de questão aí, Tem Daniel, se algumas... eu não me engano, foi uma questão que caiu para os 3 níveis. Tanto para o nível 1, 2 e o 3. Se eu não me engano, foi isso, né? se eu não me engano, foi isso também. Geralmente a OBMAP tem isso, ela bota uma questão específica ali para todos os níveis. Às vezes muda alguma coisinha, mas a ideia da questão é a mesma, por isso que a gente está trazendo esse tipo de questão. Para que vocês se familiarizem com ela e aí consigam acertar o maior quantidade de Isso. questões É aquela possível. questão que para o nível 1 vai ser a difícil, para o nível 2 vai ser a média e para o nível 3 vai ser a fácil. Sabe? Bem isso. Aparece nos 3 níveis. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu direito? Como eu somei? Como multipliquei? Ou pode seguir para a próxima questão? O João falou que era tranquila, Acho pode que pode seguir? seguir, né? Perfeito, vamos embora. Então, vamos embora. Probleminha olímpico, tá? OBMAP 2015. É bem tranquilinho aqui também, a gente consegue desenrolar. Vamos lá. Na figura, o círculo das centenas está dividido em 3 setores, um semicircular e os outros 2 de mesma área. Beleza, né? Figura aqui da centena, tem aqui explicaçãozinha em forma de imagem, certo? Cada um dos 2 círculos estão divididos em setores de mesma área, certo? As setas desses círculos, quando giradas, param ao acaso em algum setor, determinando o número de 3 algarismos. Por exemplo, na figura, elas determinaram o número 331, né? 331. Qual é a probabilidade de que o número determinado pelas setas, após serem giradas, seja maior do que 266? Ou seja, a gente vai ter que ver aqui quando que vai dar mais que 266, né? Ou ao contrário, a gente pode ver quando dá menos, enfim. Mas vamos pelo caminho mais fácil, né? Vamos pelo caminho mais fácil. Vamos lá. Primeiro, vamos pro... Como o Daniel fez aí na questão anterior, a gente geralmente vai ter que supor casos, né? A gente vai ter que estar supondo casos. Então, vamos lá. Para o primeiro caso, o que é que a gente tem? O número de centenas vai ser o 2, certo? Beleza. Para que o número seja maior do que 260, o número de dezena tem que ser 8, né? Porque se ele for 5, a gente não consegue ter um número maior do que 260, né? Então, tem que ser 8 aqui, beleza? E com isso, né, o número que a gente vai ter aqui pode ser qualquer um, porque vai dar 280 e alguma coisa, certo? De 0 a 9, beleza? Então, vamos lá. Vamos anotar as probabilidades. 1/4, né, vezes 1/5. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 20 avos. Deixa eu até refazer aqui. 1 sobre 20 avos, certo? Vamos para o caso 2. Outra possibilidade que a gente tem, porque para ser 260, ou seja, maior do que 260, ele não pode ter número 1 em centena, não é isso? Então vamos já eliminar ele aqui. Vamos para outra ocasião, onde a gente tem o número 3 na centena. E aí, se for o número 3, não importa o número que cai na dezena e na unidade. Ele vai ser maior do que 260, certo? Logo, né,
isso aqui é mais fácil, a gente tem que é 1 meio, não é isso? 1 sobre 2. Porque aqui ele tem todas as possibilidades desde que ele acerte essa daqui no 3, não é isso? Então vamos lá, 1 meio. Giovanni, Oi, antes de tu começar, para não se perder, a Nicole aqui, ela perguntou por que um quarto? deixa eu ver aqui. Ah, vi agora no chat. Ó, deixa eu ver. Pronto, já sei como que eu posso explicar isso aqui. Primeiro, deixa eu só voltar aqui, tá? Rapidinho, eu vou só apagar essa informação aqui de baixo. Primeiro, a gente tem que a gente tem, como que eu posso explicar aqui? 4 setores iguais, certo? Sendo que o número 2 ocupa um deles, né? Vamos supor aqui, ó. Deixa eu até fazer aqui, certo? Então, a probabilidade de que o algarismo de centena seja 2, aqui, ó, vai ser 1/4, né? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4. E a gente escolheu 1. Seria 1/4. Deu para entender assim? Ou... esse aqui tá parecendo um 10. Verdade. Deixa eu refazer ele aqui. Porque minha gente escrever em mouse assim é ruim, viu? Pronto, agora melhorou. Isso, João, dividir a área. Isso aí. A gente vai ter que dividir a área, né? Porque aí fica mais fácil entender a questão, né? Beleza. Conseguiu entender aí essa divisão de área? Perfeito. E aí por isso que a gente vai ter, ó, 1/4, né? Simbolizando aqui, ó, essa primeira opção, 1/4. E aqui, né, como eu disse, tem que ser o 8, porque não pode ser nenhum outro, porque senão vai dar abaixo de 260, então vai ser 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 1/5, certo? E aí depois a gente já sabe que 1/4 vezes 1/5 vai dar 1 sobre 20 avos, beleza? Essa é a primeira opção que a gente tem. Em seguida, a gente descobre que... deixa eu até apagar aqui. Ih, caramba. Oxe, tá aí na borracha não? Aí foi. A gente descobre que para dezena não, para centena ser 3, a gente tem 1 meio das possibilidades, né? E aí, para isso, é bem tranquilo. É só a gente fazer 1 sobre 20, 1 sobre 20 avos, mais 1 meio. A gente soma todas as possibilidades. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 22 por 44. Deixa eu até... 22 por 44, né? A ordem aqui da soma de fração, né? Tranquilinho. Logo, a gente consegue simplificar isso. Deixa eu até repassar ele para cá, ó. Repassar ele para cá. Beleza. 22 sobre 44. A gente tem o 11 em comum. Então, dividindo aqui por 11, ambos, né? A gente tem que é igual a 11. Deixa eu fazer aqui. Não, é melhor a gente dividir por 11, não. Melhor a gente simplificar ele para que termine num... dá no mesmo. Mas aí é melhor fazer assim. É melhor a gente dividir ele, simplificar, para que ele fique embaixo 11 e 20, né? 11 sobre 20. Eu acho que fica melhor. Deixa eu ver. Fica melhor. 11 e 20. Isso aqui a gente vai descobrir agora quanto é que dá. E aí a gente pode puxar uma outra propriedade da matemática, que é regra de 3, né? Ops. Deixa eu refazer aqui que eu apaguei sem querer. Regra de 3. O que é que a gente consegue fazer? A gente sabe que 20 é igual a 100%. 11 é igual a x, certo? E aí fica tranquilo. Multiplica aqui, multiplica aqui, certo?
vai ficar 20x é igual 11, e aí repete o 0, 0. 0, 0. Certo? X é igual 1.100 dividido por 20. Certo? Cortou aqui, fica 110 por 2, dá 55. Logo, x é igual a 55%. Né? A gente está colocando aqui em porcentagem, só não coloquei aqui. Porque somou a fração com 1/2. Por que a gente soma, Davi? Deixa eu te mostrar aqui. Porque ó, ele quer saber qual a probabilidade de que um número, né, aleatório aqui, seja maior do que 260. E aí a gente vai ter que somar todos os casos possíveis para saber qual que é essa probabilidade, né? E aí lembra que no primeiro caso a gente fez 1/4 vezes 1/5 dá 1 sobre 20 avos? Pronto, 1 sobre 20 avos. Esse é o primeiro caso. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que ver todos os casos, certo? Vendo todos os casos, a gente tem o próximo, que é por 3. Né? Se na centena a gente escolheu o número 3. Escolhendo o número 3, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 1/2, porque independente do número que vier na dezena e na unidade, ele já vai ser maior do que 260, porque vai ser um número com 3, número 3 na centena, certo? E aí vai ser 1 sobre 20 mais 1 sobre... Deixa eu até refazer aqui. 1 sobre 2, né? Que é 1/2, certo? Outra coisa, a gente pode multiplicar também. Dá direto, se a gente fizer a multiplicação, né? Eu acho até mais fácil. Mas aí, só para mostrar como fazer por regra de 3 para vocês, eu trouxe assim. Mas se a gente multiplicar direto aqui, ó, vai dar 55. 55. E aí, já tem a resposta, né? Perguntaram aqui, cadê? Pera, de onde veio... Ah, não, o João já entendeu, né? Eu acho. 44 por 2 não é 22? Nicole perguntou. Nicole, deixa eu até apagar aqui. Realmente, você está certa. Mas como a gente fez uma propriedade de fração diferente, o que é que acontece? Ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 1 sobre 20 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai se tornar o quê? Vai se tornar, dividir aqui pela metade, então vai ser 1 mais 10, que a gente pega metade do primeiro aqui, certo? Soma com o de cima. Pegou isso aqui, divide pelo de baixo, ou seja, dividido por 20, né? Isso aqui vai ser igual a 11 sobre 20, certo? 11 sobre 20, e aí a gente chega naquela conclusão. Essa parte eu entendi, só não entendi tua simplificação pelo 44. Não, é porque eu passei direto, ó. Lembra que era o 44 aqui? Eu só passei direto pro 11,20, certo? Fazendo isso aqui, ó. Eu realmente só fiz isso aqui, direto, sabe? Perfeito? Conseguiu entender, Nicole? Tranquilinho? Não conseguiu entender, eu volto aqui, tá? Não tem problema não. A ideia aqui, beleza, perfeito. É porque aqui eu só fiz direto, tá? Mas aqui eu consegui simplificar para vocês, vocês entenderam melhor, né? Perfeito. Então, próxima questão é com Daniel. Tá, vamos embora. Aqui a gente tem uma questão no calculadora. Peraí, deixa eu só achar o número aqui. Após digitar um número de 6 algarismos em sua calculadora, tá, então já temos uma informação importante aqui, ó, um número de 6 algarismos. Cecília observou que 2 algarismos 9, que ela havia digitado, não apareceram no visor. O que apareceu foi 2017. Isso aqui provavelmente foi uma questão do ano de 2017, inclusive. Quantas são as possibilidades para o número que ela digitou? Então, de quantas formas diferentes esses dois novos podem estar intercalados aí nesse 2017, né? Então, vamos lá.
novamente, a gente vai usar aquela ideia de fixar uma coisa, né? Então, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis dígitos, né? A questão fala que a gente tem 2 algarismos novos. E uma coisa bem importante é lembrar que, independente da posição do 9, né? Por exemplo, se eu tenho um 9 aqui e um 9 aqui, depois eu tenho esse 9 que está aqui nessa casa e esse 9 que está aqui nessa casa, isso vai ser exatamente a mesma coisa, né? Porque os 9 eles não representam coisas diferentes. Então a gente tem exatamente a mesma possibilidade. Sendo assim, a gente vai fazer a mesma ideia que eu usei naquela questão dos carros. Como assim? A gente vai fixar um 9 na primeira posição. Depois a gente vai mudando esse 9 de posição até ver quantas são as posições possíveis, né? Então a gente vai ter aqui, ó, um 9 na primeira posição. Por que eu fixei esse 9 aqui? Novamente, lembrando, porque tanto faz qual 9, tipo, são 2 9, né? Então, tanto faz qualquer um dos 9 que eu fixar. Beleza? Daí, ó, o outro 9, então, o que a questão quer saber é quantas casas a gente pode ocupar, né? O outro 9, ele vai ter 5 casas possíveis para ele ocupar, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 casas possíveis para ele ocupar. Depois, ó, vamos lá, tirando esse 9 daqui, e a gente joga esse 9 para cá. Ó. E agora, quantas casas diferentes ele pode ocupar? 5? Não, porque essa possibilidade era 5, por exemplo, quando o 9 estava aqui assim, essa aqui já contou naquela primeira oportunidade que a gente fez, que está inclusa nesses 5 aqui, né? Então, restam mais o quê? 4 possibilidades para o 9 ocupar. Beleza? Então, aqui a gente tem 4 possibilidades. Depois, ó, a gente vem aqui, volta de novo. E joga o 9 aqui, ó. Na terceira casa. Jogando 9 na terceira casa. Aí a gente vai ter o quê? 3 possibilidades. Ah, por que não 4, por que não 5, Daniel? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Se a gente coloca um 9, 2 9 assim, por exemplo, aqui, essa possibilidade já está inclusa nesse 4 aqui, ó. Se a gente coloca um 9, por exemplo, aqui, essa possibilidade já estava inclusa quando a gente fixou o 9 na primeira posição. Então, já está inclusa nesses 5 aqui. Daí a gente não vai ter repetição, não precisa eliminar as repetições, igual o Giovanni fez quando fez a primeira questão lá dele, que ele foi eliminar, ele fez o total, depois eliminou as repetições. Aqui não, aqui a gente já está fazendo sem precisar eliminar as repetições no final. Então, a gente vai ter ó, mais 4, depois a gente vai ter mais 3, depois a gente vai ter mais 2, e depois a gente vai ter mais 1. Que é quando o 9 está aqui, né? Aqui. Opa, aqui. Aí a gente vai ter mais uma possibilidade. Beleza. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isso aqui dá igual a 9, 12, 14, 1, 15. E isso aqui é o total de possibilidades. Tranquilíssima. Deu para entender? O Davi Nogueira tinha colocado 30, exatamente por causa da ideia da repetição. Quando um 9, por exemplo, ele está aqui, ó. Supondo que a gente tem um 9, um 9-1, né, um 9A aqui, ó, um 9A e um 9B. Supondo que isso aqui são 2 9 diferentes, tá? É uma coisa diferente da outra aqui. Então, a gente colocar o 9A aqui e o 9B aqui é uma possibilidade. A gente colocar o 9B aqui e o 9A aqui é outra possibilidade. Então, aqui, se fosse assim, a gente teria o dobro de possibilidades, que seria 30. Agora, como a gente não está... Os 9 eles são exatamente a mesma coisa, então é como se a gente tivesse um 9A e um 9A, digamos assim, tanto faz qual a ordem, né? Se o 9A, esse 9A aqui está na frente, depois o 9A, ou se está o outro 9A na frente e depois o 9A. Entendeu? Então, por causa desses 9 iguais, por causa dessa numeração igual, os dígitos seriam os mesmos, daí a gente consegue só ir fixando casa por casa. Essa foi a maneira mais fácil. Eu vi que essa questão aqui tem várias formas de fazer, assim, tem umas redações enormes, com possibilidades e tal, fazendo soma com todas as possíveis, enfim. Eu pensei que os 2017 tinha que estar junto, induzido pela imagem da calculadora, mas a ideia é 3, eu acho, nem tem resposta. Então, a questão ela não limita a gente a isso, né? A Cecília observou que 2 algarismos 9 ela digitado não apareceu no visor, o que apareceu foi 2017. Se tinha 6
6 algarismos e tem um 2017 na tela, pode ter um 9 aqui em qualquer lugar, né? Um 9 entre o 2 e o 0, por exemplo, e tal. Ele não dá essa limitação pra gente, tem que ter o 2017 tem que estar junto, né? Mas aí, vamos lá, supondo que o 2017 tivesse que estar junto, a gente teria, ó, 2 possibilidades aqui, depois puxando para cá mais 2 possibilidades, depois puxando o 2017 para cá mais 2 possibilidades. Acho que seriam 6 ao todo. Quer dizer, sei não, daria 3, isso mesmo, João, porque tira as repetições, exatamente o que eu estava falando antes, 9A, 9B, né? Não tem isso, então, independente da posição que os novos ocupam, tá correto. Seriam 3. Exato, divide por 2 no final. Bom, é isso, a questão é isso aqui. Então, deixa eu marcar aqui, letra D. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar e a gente tenta tirar. Essa questão é muito da hora, porque às vezes você vai fazer ela e pensa, meu Deus, tem que fazer 1001 coisas, mas se você fizer o básico ali, você consegue tranquilo. Normalmente, quando tem essas questões de asteriscos ou letras ou tudo mais, por exemplo, vamos lá, saindo um pouco aqui da questão em si, mas vamos lá, deixa eu fazer uma parada aqui bem maneira que eu sempre gosto de apresentar. Recentemente, a gente teve a troca de placas, né? A gente teve a troca de placa de carro, né? As placas seguiam um modelo e, do nada, elas adotaram outro modelo, passou na televisão, todo mundo foi mudar e tal. Mas aí, vamos pensar do ponto de vista matemático. Por que aquelas placas mudaram o modelo e qual a diferença que aquilo fez, né? Quantas possibilidades a gente vai ter a mais? A gente tem cada placa ela tem 7 dígitos, né? 7 dígitos, 7 caracteres, vamos dizer assim. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, pronto, beleza. 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui, ó, seguindo a mesma ideia, tá? Daí, a placa antiga, ela era o quê? 3 letras. A gente sabe que o alfabeto, se eu não me engano, tem 26 letras, né? Mas a gente tem aqui, ó, 26 letras. A gente tem 26 possibilidades para cá. Podia repetir as placas? Podia, então tudo bem. Aqui a gente tem outras 26 possibilidades de letra. Depois a gente tinha mais 26 possibilidades de letra. Depois a gente tinha 10 possíveis algarismos. Aí 10 possíveis algarismos. 10 possíveis algarismos. 10 possíveis algarismos. E 10 possíveis algarismos. Beleza. A placa antiga era basicamente assim, tá? Então, vou deixar aqui o igual. A placa nova, ela não, ela é diferente. Ela tem uma letra, aí outra letra, ou é um número? Pera, eu nem lembro mais a placa nova. Calma aí, deixa eu só conferir aqui a ordem certinha. Eu lembro que mudaram, agora são só 3 dígitos, mas eu não lembro a ordem, peraí. Deixa eu só ver certinho aqui a ordem. Se é letra, número, e depois letra, número. Tá, beleza, é letra, tá certo. Aí depois tem uma outra letra. Aí depois aqui a gente tem um número. E aqui, ao invés de ter o número, como era antigamente, eles colocaram isso aqui como sendo uma letra. Foi só essa, sutil diferença. E aí depois aqui tem número e aqui tem um número. Por que tu tá colocando 10 e não 9, Daniel? Porque o 0 ele conta, né? O 0 ele vai ser um dígito aqui. Então a gente vai ter 10. E as 26 letras do alfabeto. Então aqui, ó, a gente tem 26 vezes 26 vezes 26, 26 é a terceira, vezes 10 a quarta. Se a gente for jogar isso na calculadora rapidinho, ó, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Porque não tem quem, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece fazer uma coisa dessa de cabeça. Deixa eu ver se a minha calculadora consegue abrir aqui. Tá, abriu. Ó, jogando aqui, a gente tem 26 vezes 26 vezes 26. Vamos lá. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá. Aqui a gente tem um total de 175.760.000 possibilidades. Então, aqui, ó, nessa primeira, a gente tem um total de 175 milhões. Eu só deixar aqui nas casas dos milhões, tá? 175 milhões. Depois, quando a gente tira um desses 10 aqui, transforma ele no 26, ou seja, muda uma letra por um dígito, a gente vai para 26 vezes 26 vezes 26
vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 10. A gente muda essa multiplicaçãozinha aqui para 456 milhões. 456 milhões. Então, 456 menos 175, ó, 456. Lembrando que aqui está o valor arredondado, tá? Tem uns quebradinhos, mas a gente ignora. Dá 281 milhões de possibilidades a mais. Então, assim, essa sutil diferença que a gente fez, lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, sei lá, 200 milhões de habitantes. Se cada habitante fosse comprar um carro, a gente não teria placa para todo mundo, né? Não teria uma possibilidade de placa para todo mundo. Agora, quando a gente tem 456 milhões, cada habitante pode ter até 2 carros e vai ter placa sobrando ainda. Então, uma sutilzinha diferença que eles fizeram, que eles mudaram lá na ordem das placas, faz com que a gente tenha essas possibilidades a mais. E assim que você sabe essa noção de, tipo assim, separar em dígitos e sair multiplicando quantos podem ocupar aquela determinada casa, você consegue matar isso aqui bem rapidinho, né? Por exemplo, olhando aqui o chat, o João colocou 2,6 vezes mais placas. Isso é só, por exemplo, o fake aqui, ó, a gente tem um 10 e aqui a gente trocou esse 10 por 26. Então, isso aqui, se a gente mata um 175, a gente faz 175 vezes 2,6, a gente teria exatamente 456, que é o que a gente tem aqui. Então, assim, 2,6 vezes mais placas só numa sutil diferença. Exatamente, o João. A ordem não faz diferença porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, independente se a letra fosse no início, a letra fosse depois, não faria tanta diferença. Acho que colocaram mais pelo estilo também, de botar uma É letrinha só pra depois ficar e tal. bonitinho, sabe? Mas, enfim, pode passar agora, se for uma curiosidade de aleatório fora da questão, mas que também serve nessas questões de combinatório. Perfeito. Então, dando continuidade, vou para a minha próxima questão. Essa questão aqui é da hora, tá? Pô, não queria falar nada não, mas é uma questão que na época que eu fiz, pô, tá maluco, sofri um pouquinho, tá? Questãozinha do ímpar, né? Nível 3 aí e tal. Vamos lá. Paulo tem tintas de 4 cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar as regiões da bandeira da figura, cada uma com uma única cor, de modo que cada cor apareça pelo menos uma vez e que regiões adjacentes sejam pintadas com cores diferentes. Isso aqui é importante a gente destacar. Regiões adjacentes, não sei se vocês lembram, né? Triângulo, retângulo. Acho que foi aqui que eu aprendi sobre a palavra adjacente. Não consigo fazer isso aqui reto. Enfim. Finge que tá reto. Finge que é um triângulo retângulo. Então a gente tem os catetos, hipotenusa, né? E aí tem o cateto adjacente e o cateto oposto. Eu sempre me perguntava o que era adjacente. O adjacente é basicamente o vizinho, certo? Vizinho. A gente troca por vizinho isso aí. Fica mais fácil, todo mundo entende, né? Então o que é que ele diz aqui? Que regiões vizinhas sejam pintadas com cores diferentes, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa calcular as possibilidades para cada parte dessa figura, certo? Então vamos lá. Para o caso 1, eu acho que eu posso fazer até melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir por partes. Ó, esse triângulo, essas duas partes, esse triângulo, né? E aí a gente começa com esse aqui. Esse aqui eu acho que é melhor. Não sei, eu acho que dá mais possibilidades. Então, de início, a gente tem 4 cores. Logo, aqui ele tem 4 cores que ele pode usar aí à vontade, certo? Deixa eu refazer esse 4. Beleza? Se ele usou, sei lá, uma das cores aqui ele só pode ter 3, certo? Porque é vizinho e não pode ter a mesma cor, enfim, tem que ser uma por cada, né? Então não pode ser também. E aqui para baixo, a gente vai ter 2 possibilidades, né? Usa uma aqui e outra aqui, a gente usa a outra aqui.
nessa partezinha aqui é interessante, por quê? Porque a gente pode usar uma dessas outras cores, porque eles não são vizinhos, né? Ele fica aqui e os outros ficam lá do outro lado. Então não é nem vizinho. Então aqui a gente vai ter 3 possibilidades, porque uma foi usada aqui, né? Tem que lembrar isso. Logo, para cá a gente vai ter 3 e para cá a gente vai ter 2, certo? E aí, para isso, é só a gente multiplicar. Aí 4 vezes 3, multiplica tudo. Isso é o básico da análise combinatória. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Deixa eu refazer esse 2. Certo? 4, 3, 3, 2, 2, 3. 4, 3, 3, 3. Espera aí. 4, 3, 2, 3, 3, 2. 4, 3, 2, 3, 3, 2. Tá certo. Pensei que eu tinha colocado um a mais ali. Enfim, isso aqui tudo eu vou fazer à mão não, tá? Lamento. 432. Cara, esse aqui ficou gigante, esse 3. 432. Tá certo? É o resultado dessa multiplicação. Achou a resposta? Não. Por que não? Né? Porque aí vem o seguinte. A gente tem que tirar o caso onde usa menos de 4 cores e segue a regra de que vizinhos não podem ter a mesma cor. Né? A gente só está supondo as cores aqui. Certo? E onde que isso ocorre, Giovanni? Isso ocorre nos casos em que a gente usa 3 cores. Né? Porque com duas, né, a gente já sabe que não dá, né? Se a gente usa duas aqui, o triângulo vizinho, a parte vizinha tinha que ter outra cor. Então, para isso, deixa eu até ver se eu consigo pegar essa imagem de novo. Espera aí, vou improvisar aqui para vocês, a gente não ter que fazer tudo de novo, apagar, aí consegui. E ó, para isso a gente usa aqui embaixo para dar certo. Pronto, voltei. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que ver com 3 cores, não é isso? Então, se a gente tem 3 cores, vamos lá, 3, né? Começando por aqui. Aqui em cima 2, aqui embaixo 1, certo? Aqui, como a gente já usou uma das 3 aqui, a gente pode ter 2 opções aqui, certo? Aqui embaixo 1, aqui do lado 2, beleza? Então, fica mais tranquilo, porque é só a gente colocar aqui 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 1 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. É? 24. Para ficar mais fácil, porque não adianta multiplicar por 1, né, gente? A gente sabe que não vai mudar o resultado, certo? E aí a gente sabe que essa conta pode ser usada de 4 maneiras diferentes, né? A gente pode ir mexendo aí. Então a gente vai ter 24 vezes 4. Vou separar aqui. 24 vezes 4, 96, certo? E agora o que é que a gente faz? A gente pega o valor total, subtrai pela parte que a gente fez o contrário, né? Pela parte que não pode acontecer. Então, vai ser 432 menos 96. Isso aqui vai ser igual a 336. Certo? 336, letra A. Beleza? Essa aqui é mais complicada. Por que não multiplicou por 4? Por que você multiplicou por 4? Os dois perguntaram a mesma coisa, né? Por que multiplicar por 4? Deixa eu voltar aqui para a questão. Porque, ó, deixa eu até apagar esses números aqui. A gente já decorou, né?
E é até tranquilinho, porque se a gente for voltar, a gente consegue. A gente vai ter 4 opções diferentes de começar aqui, e essa cor não pode ser usada de 4 maneiras diferentes, certo? Então vamos lá. Se a gente começar aqui com 3, né, que foi o que a gente fez, 3, 2, 1, aí 2, 1, 2, certo? Ou vice-versa, beleza? Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, já sei. São 4 cores, não é isso? Vamos começar assim, vamos reiniciar. São 4 cores, certo? Então a gente vai pegar o resultado aqui das opções que a gente teve e multiplica pela quantidade de cores que a gente vai ter. Acho que fica mais fácil vocês entenderem assim. Porque aqui eu ia refazer tudo de novo. Eu não sei se fica mais fácil assim. Eu acho que não, né? Vocês conseguem entender assim? Nossa, quase que eu fechei a sala do Meet agora. Foi por pouquinho. Pode falar, João. Você ligou aí a mãozinha, né? Levantou a Esse mão. 4 então, seria devido à quantidade de lugares que você pode começar a pintar? Porque assim, ó, pensa comigo. A gente vai tirar os casos onde a gente usa menos de 4 cores, certo? E aí é onde a gente pega ali menos de 4 cores, segue com a mesma regra de que vizinhos não podem ter a mesma cor, certo? E aí a gente chega nessa parte aqui de baixo, beleza? Onde a gente tem menos de 4 cores, né? Ou seja, 3. E aí com isso a gente vai ver a cor, né? Tipo assim, essa cor que a gente excluiu, ela não pode, ela vai ser possível, né? A gente pode usar ela de 4 maneiras diferentes. Ou essas duas aqui, certo? E a gente inverte aqui a ordem. Então é onde a gente pode começar, tá entendendo? Acho. O Davi botou que entendeu. Você conseguiu entender, João? Entendi, entendi. Perfeito. De resto aqui, tá tranquilo para vocês também? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém fala mais alguma coisa. A gente pode continuar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos para a próxima. É com Daniel essa daí. Bom, vamos lá para mais uma questãozinha. Peraí, deixa eu só também organizar aqui. Tá. A gente tem aqui. Quantos são os números ímpares? Peraí, eu estou ouvindo um barulho de fundo aqui. Quantos são os números ímpares de 5 algarismos, nos quais a soma dos algarismos das unidades e das dezenas... Peraí, eu estou sem um negócio, né? É 16, e a soma de todos os algarismos é um múltiplo de 5. Tá, e agora? Percebam que o nível ele está subindo um pouquinho mais, mas ele continua basicamente usando a mesma ideia, né? Então, é basicamente isso que é o BMap... Caramba, não estou conseguindo clicar, não. Espera aí, calma aí. Calma. Aí, foi, finalmente. Tá, vamos lá. Ó, a gente tem um número... Vamos lá. Quantos são os números ímpares? Tá, então a gente tem uma informação aqui. 5 algarismos, a gente tem outra informação aqui. A soma dos algarismos das unidades e das dezenas é 16, então a gente tem o valor da soma dos algarismos. E a soma de todos os algarismos é um múltiplo de 5. Tá, então vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui um número A, B, C, D, E. Certo? Esses aqui são todos os algarismos desse número. Então, a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, E. Daí, a primeira informação aqui que eu vou anotar é D mais E é igual a 16. Tá? Como assim D mais E é igual a 16, Daniel? O algarismo das unidades somado com o algarismo das dezenas é igual a 16. É exatamente a informação que ele me dá aqui. Outra coisa que eu vou anotar aqui é que cadê? Deixa eu ver. A soma dos algarismos das unidades, a soma de todos os algarismos é um múltiplo de 5. Então, você soma A mais B mais C mais D mais E,
tem que ser igual a um número que vai terminar em 0 ou terminar em 5. Terminar em 0 ou em 5, né? Porque é esse o critério de divisibilidade do 5, certo? E o número é ímpar, ou seja, ele só pode ser um número ímpar. Tá, então, a gente já tem informação pra caramba aqui, vamos tentar destrinçar essas informações aqui, ó. O ele pode ser 1, 3, deixa eu botar uma vírgula aqui. 1, 3, 5, 7 ou 9, certo? Já que o número é ímpar, então ele tem essas possibilidades aqui. Agora, vamos lá. Se a gente colocasse o E sendo 1, o nosso D precisaria ser 15. E 15 não é um algarismo só, né? Então, a gente já pode descartar essa possibilidade aqui, onde o E é 1. Outra possibilidade é com 3. Só que aí, para o E ser 3, o D precisaria ser 13. Ou seja, também não é uma possibilidade. Então, a gente também descarta o 3. 5 também não é uma possibilidade, porque o nosso D precisaria ser 11, né? Então, também não é uma possibilidade. E a gente ficou o quê? Com 7 e 9. Tá. Se a gente tem 7 aqui no E, qual é o número que vai somar com 7 para dar 16? O próprio 9. Se a gente tem um 9, qual número vai somar? É o 7. Então, a gente basicamente descobre que D é 7 ou 9 e que E é 7 ou 9, né? Eles são espelhados, digamos assim. Quando o E for 7, se o E for 7, o D vai ser 9, e se o E for 9, o D vai ser 7. Então, já vou anotar aqui em cima. 9 ou 7 e 9, tá? Beleza. Daí, vamos lá. Outra informação. Aqui a gente já descobre o quê? Ele quer saber quantos são os números ímpares, tá? Então, aqui a gente já tem, ó. Deixa eu anotar aqui. 2 possíveis possibilidades aqui. Tá. Agora, a gente tem que multiplicar todos os algarismos ao múltiplo de 5. Então, a gente tem que multiplicar esses algarismos para ver quantos são os números de 5, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A mais B mais C é igual a um múltiplo de 5. Por que tu tá colocando só A mais B mais C? Porque essas possibilidades com D e com E, a gente já descobriu elas aqui. E a soma deles dois aqui, ó, vai ser sempre a mesma, né? 7 mais 9 e 9 mais 7 vai ser sempre a mesma soma, então a gente precisa contar com essas possibilidades. A gente já pode excluir elas e usar só A mais B mais C. Isso aqui vai ser igual a um múltiplo de 5. Vou colocar aqui, ó, M5. Múltiplo de 5, tá? Então a gente tem aqui M5. Como o ABC ele tem 3 algarismos para ser um múltiplo de 5, né, que é o que a gente quer, a gente tem 5 vezes o número de combinações para 3 algarismos. Isso aqui, para quem já viu alguma vez na vida combinatória, significa 5 vezes 3 fatorial, né? O que é essa exclamação que apareceu estranha aí? 3 fatorial é basicamente um número, esse número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar ao 1. Então, por exemplo, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, que é o nosso caso, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Por que esse 3 fatorial surgiu, Daniel? A gente precisa do múltiplo de 5, então a gente precisa, por exemplo, há 3 opções de números que podem ocupar aqui, 2 opções de números que podem ocupar aqui, e uma opção de número que pode ocupar aqui, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial, que é o que está aqui. Beleza. Então, a gente tem esse 5 vezes 3 fatorial, que é igual a 30, né? Tá todo mundo entendendo até aí? Precisa voltar? Ou tá todo mundo conseguindo entender? Porque aí eu já consigo ir pro finalzinho aqui. Pode ser 9 ou 7. Perfeito, João. Travei. Travou em que parte no fatorial? Tá, o fatorial é basicamente o seguinte, você vê exatamente aquelas ideias que eu usei na placa anteriormente, sabe? Nas placas e tudo mais. Ó, para essa letra A aqui, a gente vai ter 3 possibilidades, porque a gente tem o B e o C, né? Depois, aqui, ó, a gente tem para essa opção de casa, a gente tem A, B ou C. Para essa opção de casa, B aqui, a gente já usou um aqui, né? Então, a gente vai ter B ou C. Para essa daqui,
apenas o C, ou, né, enfim, qualquer uma das outras que a gente usar antes. Por exemplo, se a gente usar B aqui, a gente vai ter A e C. Aí a gente usa o C aqui, a gente vai ser só o A para cá. Então, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 3 fatorial. Então, seria a soma de tudo que daria múltiplo de 5? D mais E já vai ser 16. Então, João, é o que eu falei lá no início. A soma com os 16 aqui, né? Ela já vai ser, tipo, obrigatória, digamos assim. Então, a gente não precisa contar com essas possibilidades, né? Porque a gente já viu o 7 e o 9. Daí, ó, vamos lá. Continuando, para poder terminar aqui e ver se vocês conseguem concluir o resto do raciocínio. A gente tem duas vezes aquele 30 que a gente acabou de descobrir, vezes a combinação entre esses três algarismos. Como assim a combinação entre esses três algarismos? É uma paradinha que a gente chama de arranjo, né? Se vocês não conseguirem, não souberem o que é arranjo, aí é uma parada um pouco mais extensa, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada. Inclusive, eu e o Giovanni, a gente pode dar uma videoaula disso depois, só de arranjo e combinatória, mas é uma parada que a gente chama de arranjo. Então, em resumo, né, seria esses 3 fatorial que a gente descobriu aqui. Tem um 3 fatorial que a gente descobriu aqui. Então, ó, isso aqui é a síntese de todo o problema. A gente tem duas vezes, que equivalem a essas duas possibilidades que a gente descobriu lá no final, que é exatamente o que o João falou aqui, ó, a soma de tudo que daria múltiplo de 5, D mais E. Então, essas duas possibilidades. Então, a gente tem duas vezes esse 30 vezes 3 fatorial. 30 surgiu aqui porque é o total de possibilidades de A mais B mais C, que pode ser um múltiplo de 5. Então, ó, explicando cada coisa que está aqui, tá? Ó, esse 2, ele está aqui por quê, Daniel? Porque essas duas possibilidades aqui de D mais E, a gente já sabe que são duas possibilidades, porque só pode ser duas possibilidades, 7 e 9 ou 9 e 7. Isso. Por que não pode ser lá? Ser um 8 mais 8, Daniel? Porque aí o E seria um número 8, e aí seria par, e aquele diz quais são os números ímpares. Tá, beleza, vamos lá. A gente já descobriu que são 9 e 7, já descobriu por que é esses dois. Tá, e esse 30 aqui, Daniel, surgiu de onde? Por que não está multiplicando por esse 30 aqui? Porque é o total de possibilidades que A mais B mais C pode me fornecer um múltiplo de 5. Então, a gente vai ter essas 30 possibilidades. 5 vezes 3 fatorial. Isso aqui é o total de possibilidades. Multiplicado por esse 3 fatorial, que é a combinação entre esses três algarismos, de modo que a gente consiga, né, um número múltiplo de 5 no final. Então, a gente vai ter, ó, vamos lá, fazendo a conta aqui agora. 30 vezes 3 fatorial, 30 vezes 3, que dá 90, 90 vezes 2 dá 180, e aqui 180, e 180 vezes 2, multiplica isso aqui por isso aqui, vai dar igual a 360, que é a nossa alternativa letra D. Não entendi porque repete novamente o 3 fatorial. Aqui, o João levantou a mão, mas deixa eu só responder aqui a Inara, João. O 3 fatorial, ele surge agora para considerar as trocas de posições de modo a considerar, digamos assim, um número completo. Então, ao invés de só ser A, B, C, que é o que a gente viu aqui nesse caso, para poder ser múltiplo de 5, quando a gente coloca esse 3 fatorial, a gente engloba esse possível número que estava aqui, que a gente considerou, mais o D e o E, entendeu? Então, aqui é quando a gente considera o número completo, basicamente a ideia de arranjo. Fala aí, João. Eu entendi tudo, eu só tive uma dúvida numa parte. Aí ele disse que quer que a soma de todos os algarismos dê múltiplo de 5. Entretanto, você já sabe que o algarismo das dezenas e das unidades vai dar 16. Então, independente se o ABC vai ser múltiplo de 5, isso aí não vai dar múltiplo de 5 no final, porque você tem que somar com 16. É só essa parte que eu não entendi. Porque ABC teria que ser um número que, somado a 16, deu múltiplo de 5, não? Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu quer saber A mais B mais C, múltiplo de 5, das dezenas 16.
Tá, basicamente, o João, essa possível diferença, digamos assim, para que o número seja múltiplo de 5, ela está inclusa, tipo, ela está incluída nesse 3 fatorial aqui, nessas três possibilidades de número. Por exemplo, a gente pode tentar aqui fazer isso com um exemplo numérico, vamos ver se a gente consegue, né? Ó, supondo essa primeira possibilidade onde a gente tem um 7 aqui e um 9 aqui. Daí a gente tem que fazer com que esse número seja um múltiplo de 5. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são outras regras aqui que ele diz. 5 algarismos, a soma dos algarismos das unidades das dezenas e a soma de todos os algarismos é um múltiplo de 5. Tá, então aqui a gente já tem 16. A gente tem, sei lá, vamos supor que a gente tem que fazer uma soma 9 aqui, para poder completar os 25, né? Então a gente tem aqui, sei lá, 3, 5 e 4, não, e 2, né? 2 mais 5, não, e 1 aqui. Beleza. 3 mais 5 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 9 dá 23. Peraí, quê? Então ali era 3 mesmo. Calma. 3 mais 5. 5, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 7, 18, 18 mais 9, 27. Meu Deus, peraí, tô perdido. Socorro. Isso aqui é 1. É 1 ou 3? Peraí, 3 mais 5, 8, mais 1, 9, mais 7, 16, mais 9, 25. É isso mesmo, tá certo. 25. Então aqui é 1. Tá, percebe que aqui a gente teve três possibilidades de números diferentes, porque são A, B e C, né? E aí, esse 3 mais 5 mais 1, ó, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Daí, basicamente, quando a gente soma isso aqui, é porque eu não, acho que isso aqui, na verdade, tá errado. Não seria uma soma, né? Mas seria uma soma, tipo, de A mais B mais C, que ia somar aqui, ó, com aquele 16, que a gente já tá fixo, é exatamente isso que tinha faltado mesmo. Somar com aquele 16 que dá fixo, ia ser igual a um múltiplo de 5. Só que esse 16, quando a gente vai considerar A, B e C, a gente vai meio que descartar ele, entre aspas, para poder a gente conseguir fazer uma combinatória de modo que a gente tenha o 30 lá do outro lado. Porque esse 30 porque seria o total de combinatórias, que ia multiplicar por esse arranjo depois aqui. Não sei se deu para entender, mas basicamente você vai ver a soma desse A mais B mais C com o 16, era isso que tinha faltado de fato, que vai ser igual a um múltiplo de 5. Daí a gente vai ter 5 combinações diferentes, que são A, B, C, D e E, com 3 fatorial, porque são A, B e C, que é o que a gente ainda não sabe. Então, é 5 que são A, B, C, D e E, que é as 5 opções de algarismos aqui. 3 fatorial, que é A, B e C, e as diferentes coisas entre eles aqui, por exemplo. A gente pode ter um 5, 3, 1 aqui, ou a gente pode ter um 3, 5 aqui. Enfim, aí a gente tem várias outras possibilidades dentro desses três algarismos. Então, a gente tem esse 16 que já está somado aqui, porque a gente já sabe os algarismos que está aqui, e é por isso que ele tem esse 2 vezes aqui, porque esse 16 ele não engloba o 7 e o 9. Quer dizer, esse 16 ele engloba o 7 e o 9 e o 9 e o 7, mas não diz qual é qual, né? Então a gente tem que fazer esse 2 depois quando a gente vai fazer a fórmula final aqui. E esse 3 fatorial aparece por causa do A mais B mais C, que é as possíveis variações de número que acontecem entre eles. Daí isso é igual a 30, e aí o resto eu acho que tu conseguiu compreender. Consegui tirar tua dúvida, João? Sim, então esse 5 aí é por causa do número de algarismos e o 3 seria a permutação específica do ABC. Isso, exatamente. O 5 é o número de algarismos e o 3 fatorial é a permutação entre A, B e C, exatamente. Perfeito. O Davi falou que tem que ir porque ele tem aula. Ah, não. Tem que ir. Ótima aula. Viajei. Vai lá, Davi. Qualquer coisa, olha lá no YouTube que vai estar lá o videozinho. Provavelmente amanhã eu já posto, né? E aí coloco lá no nosso grupo, tá certo? Eu vou dar continuidade. Essa daqui, né? É a questão. Questãozinha essa daqui, típica da OBMAP. Eu acho que todo mundo na vida, assim, que já estudou por provas anteriores, ou no YouTube, ou em algum canto assim, já viu essa questão. Ela é uma questão bem tradicional da OBMAP que todo mundo já fez, eu acho. A grande maioria, né? Não vamos colocar todo mundo. Mas vamos lá. Manuela quer pintar as 4 paredes de seu quarto usando as cores azul, rosa, verde e branco. Certo?
Cada parede de uma cor diferente. Beleza. Ela não quer que as paredes azul e rosa fiquem de frente, uma para a outra, certo? De quantas maneiras diferentes ela pode pintar seu quarto? Para isso, vamos fingir que o quarto dela é isso aqui, certo? Tranquilinho, né? Logo, o que é que a gente vai fazer? Joga possibilidades. Primeiro, a gente sabe que tem 4 opções de cores, certo? Então, eu vou até colocar aqui azul, rosa, verde e branco, certo? Vocês conseguem entender aqui? Azul, blue, rosa, pink, verde, green. Beleza, né? Aqui, tranquilo. Vamos colocar em inglês porque geralmente, sei lá, pode repetir ali, eu não sou muito afim, não. É bom que você já tem 2 em 1, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos usar a primeira opção de cor, o azul, certo? Então se a gente usar a opção azul aqui, a rosa não pode estar aqui em hipótese nenhuma. Por quê? Porque ele diz que azul e rosa fiquem, ela quer, né, que não fiquem, no caso, uma de frente para a outra, né? Então, se aqui a gente tem 4 possibilidades, e a gente escolheu azul, a rosa ou pode estar aqui, ou pode estar aqui, certo? Mas de jeito nenhum ela vai poder estar aqui. Então, para cá a gente tem 2 possibilidades, né? Se a gente usar a rosa aqui, deixa eu até colocar assim, ó, a rosa aqui. Então, azul, rosa. E aqui a gente pode ter qualquer uma das duas, né? Pode ser tanto o verde quanto o branco, certo? Então, aqui a gente vai ter duas, né? Seja verde ou branco. Aqui vai ser duas, sendo verde ou branco. E aqui, ó, 4. Aqui a gente supôs, né, que foi o rosa, né? Tranquilo, né? Vocês conseguiram entender aí? Se a gente supor que foi o rosa. Vocês mandam uma coisa no chat. Calma aí. Beleza, acho que vocês conseguiram entender. E aqui, né, uma possibilidade, ou seja, 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Multiplicação aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 vezes 1. Esse 1 aqui não adianta, né? Não vai mudar nada. 4 vezes 4, 16. 16 possibilidades, letra B. Isso aqui é tranquilinha, né? Vocês conseguiram entender de boa? Poderia, João. Poderia. Essa daqui não é aquela questão que, tipo, é impossível que você faça dividindo os casos. Você pode fazer, certo? Só que aqui você vai ter uma maior quantidade, né? Porque aqui você pode colocar 4 opções. Mas é só você lembrar que azul e rosa não podem estar uma de frente para a outra, certo? Isso aí facilita, né? E aí por isso que, assim, eu digo que você pode fazer dividindo os casos, porque não é uma questão que vai demorar muito. Mas se fossem mais opções de cor, mais variações, se você fosse fazer por caso, demoraria mais, né? Acho que você entende isso, que conforme tenha mais cores, né, a gente vai ter uma multiplicação maior e um trabalho maior também. Mas aí como é tranquilinho essa daqui, você pode sim. Vai do seu interesse. Belezinha? Isso aqui é rápida, ela é bem tranquila, sabe? Isso. A chave foi determinar primeiro azul. Por quê? Quando a gente determina azul, a gente já descobre que a rosa, ela não pode estar de frente para azul, né? O enunciado já diz isso. A partir desse momento, a gente consegue entender que só restam 2 opções para os outros locais. E depois faz a multiplicação geral. 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Tranquilinho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito. Então vamos para a próxima. Vai lá, Daniel. Tá, essa questão de agora é uma questão que a gente vai usar um pouco da inteligência, digamos assim,
para conseguir resolver. Por quê? Esse tipo de questão aqui, ele não cai em provas abertas. É um tipo de questão, a gente vai ler aqui, que só cai em prova fechada. E a prova fechada, ela tem alternativas. Então, a gente pode usar essas alternativas e ir fazendo a eliminação, né, a partir das alternativas e conseguir chegar na resposta certa. Então, a gente vai usar uma estratégia, aqui eu também, inclusive, para a parte da estratégia, né, já da prova, terça-feira que vem, então é importante ter essas estratégias, ter esses macetezinhos, sabe? Lembrando que a prova da primeira fase, ela é fechada, né? São 20 questões objetivas. Mas sim, vamos lá. Flávio anotou quantas horas estudou no mês de novembro e montou a seguinte tabela. Horas de estudo, número de dias. Então, teve 15 dias aí que ela estudou 3 horas, 7 dias que ela estudou 3 horas e meia, 5 dias que ela estudou 5 horas, 2 dias que ela estudou 7 horas e 1 dia que ela estudou 9 horas. Se escolhermos 5 dias ao acaso, podemos garantir que Flávia estudou. Tá, aqui se você fosse garantir todas as coisas que Flávia, vamos ignorar todas as alternativas aqui e fazer todas as possíveis horas que ela conseguiu estudar e tal, daria muito problema. A gente teria muito tempo gastado por uma questão que vai ser bem tranquila de fazer. Bem tranquila mesmo. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Se a gente começar por esses 5 aqui, por esse 15 aqui, melhor dizendo, e escolher 5 dentro desses 15, a gente vai ter o quê? Ó? Ela estudou pelo menos, né? Então, pelo menos, no mínimo, 5 vezes 3, 15, né? Então, ela estudou pelo menos 15 horas. Como tu sabe disso, Daniel? Porque no mínimo 15 horas ela estudou, porque eu peguei o dia que ela estudou menos, né? Os dias que ela estudou menos, na tabela e multipliquei escolhendo os 5 dias aqui dentro. E no máximo, quantos ela estudou no máximo? Tá? Então, isso aqui ó, é mínimo. E vamos ver o máximo. O máximo seria escolher entre os dias que, logicamente, ela estudou mais, né? Então, aqui, ó, a gente tem um dia de 9 horas, mais 2 de 7. Isso aqui vai dar o quê? Ó, 7, 7, 14, com mais 9, 23, com mais 2 dias, né, que faltam, de 5. Então, 23, 33 horas. Então, no máximo, 33 horas. Aqui, ó. E essa alternativa aqui, ela já existe. No máximo, 33 horas nesses 5 dias. Então, tá aqui, ó. Basicamente, a resposta certa, letra C. Aí você pensa assim, Daniel, e se a gente não... Ou foi aqui no chat, esse é bom testar o mínimo e o máximo no debater, vai ser a alternativa 2, exatamente. Exatamente, João. O que é que a gente pensa? Ó, aqui a gente tinha no máximo e no máximo. Então, a gente tinha essas possibilidades. E aqui, no mínimo e no mínimo. Então, a gente vê no mínimo, vê no máximo. Não bateu nenhuma das duas? Exatamente, 5 horas e acabou. Matou a questão. Então, a gente resolve a questão, basicamente, na inteligência, né? No macetezinho, analisando as alternativas. Ele dá 2 no máximo, ele dá 2 no mínimo. A gente viu o mínimo, é 15 horas. 15 horas, não existe essa opção. Então, já pode descartar essas duas aqui, ó, letra D e letra E. Vamos ver o máximo, 33 horas. Tá aqui, letra C. Acabou, matou a questão. Mas beleza, supondo que não... Aqui era 32 horas, por exemplo. No máximo 32 horas. Então, seria a letra A, exatamente, e tal. Então, basicamente, o que a gente usou para resolver essa questão não foi vou ver todos os casos possíveis, quantas horas possíveis ela estudou em cada caso e tal, cada 5 dias tirados aleatoriamente. Mas sim ver e aproveitar que as alternativas estão aqui. Eu não sei se o Giovanni tem mais alguma questão ou se a gente vai para Tem as a questões última que aqui. mandaram para a gente aqui. Eu vou fazer essa e eu vou ter Então que vai sair, para tá, a Daniel? Que última eu aí. vou ter um negócio aqui pra fazer. Mas esse daqui é tranquilinho, eu consigo Tá, tudo bem. enrolar. Última questãozinha. João, olha aí, especial a João. João tem lápis nas cores verde, amarela e preta e quer colorir o tabuleiro da figura de modo que... Vamos lá. Cada quadradinho deve ser colorido com uma única cor. Quaisquer 2 quadradinhos com um lado comum devem ser coloridos com cores diferentes. Vocês lembram dessa questão aqui que a gente fez, ó, cores diferentes? Lembra dessa questão aqui que regiões adjacentes não podiam ter a mesma cor? Pronto, a mesma pegada é para essa questão aqui.
de quantas maneiras diferentes ele pode colorir esse tabuleiro. Então vamos lá. A gente sabe que tem 3 opções: verde, amarelo e preto, certo? Logo, se a gente pegar esse quadradinho aqui e já dividir ele em 4 partes, a gente sabe que na primeira a gente vai ter 3 opções, certo? Aqui a gente pode ter 2. Ops, diminuir um pouquinho. 2 opções. Então se a gente usar, sei lá, preto aqui e amarelo aqui, a gente usa verde. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte. Fica 2 e 1. Porque aí a gente consegue fazer de forma que não se repita, certo? E que também não tenham lados, um quadrado, né, com 2 lados iguais, não vão ter as mesmas cores, certo? Beleza. Acabou a questão? Não. Por que não? Porque vem um segundo caso. A gente tem que ver, aqui no caso, né, a gente colocou que, vamos supor que isso aqui seja o quarto quadrado, aqui sendo o primeiro, aqui sendo o segundo e aqui sendo o terceiro. Então, o quarto e o primeiro são cores diferentes. Agora a gente tem que ver o contrário, né? Assim, o contrário não, né? A outra possibilidade. A gente vai ter cores diferentes. Não, na verdade a gente pode ter assim, cores dos quadrados são iguais, né? O que a gente vai ter? Deixa eu até apagar aqui, porque a gente usa esse mesmo quadrado aqui. No dia da prova, você pode pegar aqui mesmo assim, ó, fazer um quadrado aqui assim, na doida, dividir em 4 partes e fazer, certo? Mas como aqui já tem feito, eu vou só aproveitar, né? A segunda opção, o que a gente tem? Se a gente usar 3 aqui, a gente vai usar 1 aqui, né? Só resta 1 aqui e 1 aqui, e aqui a gente tem 2 opções, certo? Lembrando, a primeira opção a gente teve 3 vezes 2 vezes 2. Deixa eu até refazer esse 2 aqui. Vezes 1. Isso aqui totaliza, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? 12 possibilidades. Nessa daqui, o que a gente tem? A gente tem 3 vezes 2, 6. 1 em 1 não conta, né? Então 12 mais 6. Totalizando assim, 18. Ops, 18 possibilidades. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode colorir esse tabuleiro? Letra B, 18 possibilidades. Essa questão é daquelas que pegam você na pegadinha. Porque você descobre as 12 e fala, eita, 12, marca logo. É bom vocês sempre analisarem tudo direitinho, tá? Para que não ocorra isso aí com vocês, certo? Conseguiram entender essa daqui? Eu não entendi de onde veio o segundo caso. Vamos lá, o segundo caso. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear os quadradinhos com letras. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Ó, primeiro A, certo? B, certo? C e D, beleza? A, B, C, D. Esse aqui são as possibilidades que a gente tem. No segundo caso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter B e C sendo diferentes, certo? Eles não são iguais. Porque no primeiro caso a gente tem que A e D são iguais, certo? A gente pode colocar eles iguais, porque eles não têm lados em comuns, ó. Eles só têm lado comum com esses dois, certo? Tá entendendo aí? E aí, para o segundo caso, a gente faz o contrário. A gente coloca B e C tendo lados iguais, certo? Então, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Mesma coisa, né? Dá 6. Conseguiu entender isso aí, João? Perfeito. Essa questãozinha é mais tranquila. É isso. A gente finaliza por aqui. Eu queria muito fazer... o João mandou umas questões pra gente fazer. Eu posso até trazer elas na próxima aula, João. Mas é porque, infelizmente, agora eu vou ter que sair. Eu já tô atrasadinho. Eu pensei que essa aula ia demorar pouco. Assim, ia ser 1 hora. A gente já tem com 1 hora e meia de gravação, né? Fora os 10 minutos que a gente ficou.
Aproveitar, inclusive, para dar deixa o like aí, galera que tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. E é isso aí. Sim, João, aula boa passa muito rápido, muito. A gente tava fazendo aqui, eu nem percebi o horário. Enfim, gente, é isso. Obrigadão por vocês terem comparecido até aqui. Quem aí não é do Projeto Go Big, viu pelo e-mail que a gente enviou, segue a gente lá no Instagram. Vou até colocar aqui, @Projeto Go Big, certo? A gente tem muito conteúdo para vocês, totalmente gratuito, uma ideia muito legal. Caso vocês queiram assistir essa aula ou as outras que a gente tem gravada, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Só colocar Projeto Go Big também, certo? É isso. Uma boa noite para vocês. E que ótima decisão. Muito obrigado, Esther. Eu espero te ver aqui nas próximas aulas, certo? É isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, fale com a gente diretamente no nosso Instagram, tá? Só falar lá no @Projeto Gobig que a gente pode informar melhor vocês. Mas lá tem um linkzinho na biografia onde vocês podem se inscrever para o projeto, para ser pupilo. Beleza? É isso. Finalizando aqui a aula. Muito obrigado. Tchauzinho.